então dar continuidade à nossa disciplina de História dos Alimentos e da Alimentação, falando hoje sobre a história da cerveja. Olhando essas fotos, nos vêm algumas emoções ou sensações na mente, né? Entre elas, obviamente, é a sede, né? Mas essa aqui nos remete a uma espécie de convívio social, onde duas pessoas aparentemente celebram algo, né? Bom, o que é interessante é que desde que o homem se tornou sapiente, isto é, se tornou sapiens, ele começou a fazer uso de substâncias que lhe alteravam o estado de consciência, seja de euforia ou até mesmo de alucinações. Então, claramente o homem sabia e fazia uso por exemplo, plantas como o cogumelo, cogumelos, né, para dar um efeito alucinógeno, o próprio ópio, originário da papoula, que é essa resina aqui do botão da papoula, a cannabis, né? Assim como o álcool etílico, né? Acredita-se que essas substâncias possam ter uma importância muito grande no estabelecimento de algumas culturas, de alguns ritos, né? Nós sabemos que o Homo sapiens, ele num determinado momento, naquela revolução cognitiva, ele começou a criar símbolos, começou a acreditar nesses símbolos, e essas substâncias ativas que ele fazia uso, seja de cogumelos, de plantas, etc., ou até mesmo de álcool etílico, oriundo de alguns processos que no início ele não conhecia, né? Isso teve um papel muito importante na constituição de sociedades antigas, mas também de sociedades modernas, né? Bom, a sensação de sede, ela é o correlato de funções metabólicas da água. Então, a água, a bebida, tem importância direta e ela vem inclusive antes da própria comida. Então, depois do homem ser desmamado, né, do leite materno, ele prosseguiu com experimentações, né, de comida, etc., mas surge aí o sentido da bebida e resulta de uma série de descobertas de bebidas provavelmente, inclusive, originárias da própria pré-história, né? Nós somos forçados a acreditar, principalmente ao olharmos na natureza, porque a gente é possível ver até hoje, né, elefantes, macacos consumindo frutas apodrecidas e tendo se embriagando, ficando alcoolizados, né? Então é muito provável que o álcool ele possa ter sido descoberto independentemente por uma série de povos pré-históricos, né? Também, assim como a gente observa na natureza, né, oriundo de apodrecimento de frutas, de mel estragados, cactos danificados, e isso certamente deu origem a isso, né? O que é interessante é que o álcool etílico ele é um composto único dentre esses compostos capazes de alterar a nossa consciência. O álcool ele é o único que possui caloria, isso é, ele tem um valor nutricional, embora talvez haja discussão sobre o valor nutricional. Se fala que o álcool é uma caloria vazia, né? Mas o álcool também é um composto com uma denominação chamada de hormético. Horméticos são substâncias capazes
de, em pequena quantidade, ter um efeito benéfico, obviamente em grandes quantidades não. Mas assim, não são só substâncias que são horméticas. Por exemplo, a atividade física é algo também que dá para chamar como hormético, em que a atividade física em com cautela, mesmo que seja de alta eficiência, ela é benéfica. Ao contrário de que uma atividade física em excesso, ela pode inclusive levar à morte, né? Então, o homem, a partir de um determinado momento, principalmente com o surgimento da agricultura e etc., passa a fazer, a ter um consumo e produção, principalmente de algumas bebidas, né? E aí a gente vê aqui a cerveja e o vinho, né? E contando aí com o auxílio de micro-organismos, no caso os Saccharomyces cerevisiae, né? Bom, a produção e o consumo de bebidas alcoólicas, elas têm digamos assim, um papel muito importante no que a gente chama de construção da civilização moderna. Nós vemos aqui uma região ao sul da Mesopotâmia, a civilização suméria, que se constitui entre o rio Eufrates e o Tigre. Então essa imagem aqui está um pouco ampliada do lado de cá. Então vemos que há uma grande aglomeração de concentrados urbanos ou proto-cidades nessa planície alagável entre os dois rios. Então essa região aqui é que nós chamamos de crescente fértil, porque era realmente uma região extremamente fértil, propícia ao aparecimento de cereais, né, de pradarias. Então o que se vê aqui são uma série de cidades em que o uso da agricultura, o uso do cultivo, né, de grãos, levam a uma série de questões. Por exemplo, um determinado item que podia faltar num aglomerado urbano desse, poderia estar em excedente do outro. Então inicia-se aí o comércio. Com o comércio surge também o sistema monetário, ao ponto dessas, vamos dizer assim, cidades terem capacidade de construir canais que ligavam umas às outras, canais esses utilizados para irrigação do cultivo desses grãos e também para deslocamento, né? E achados históricos apontam que surge nesse período o pão e a cerveja, né? Obviamente não é a cerveja como nós a conhecemos hoje, como essa que está aqui, né? Mas é só um exemplo que surge daí tanto a cerveja, o pão, mas também um pouquinho, talvez mais adiante, o próprio vinho, né? E aí é interessante que o aparecimento desses produtos, e aí nós acho extremamente interessante, porque surge aí, tá, a ciência e a tecnologia de alimentos. O pão talvez seja o primeiro produto, o primeiro alimento, né, que vejo que o pão ele é completamente humano, ele é sapiente, porque ele é um grão que é transformado, passa por uma operação unitária de cozimento, né? E utiliza, é um processo fermentativo, então surge aí a ciência do alimento. Mas esses produtos, pão, cerveja, vinho, puderam ser usados então como fonte de nutrição, reorganização da produção agrícola, intercâmbio inter e intrasocial, mobilização de mão de obra, né? E aí é interessante porque surge aqui a escravidão, surge nesses locais, nesses aglomerados urbanos, uma divisão de tarefas a quem produza pão, a quem produza cerveja, a quem
cultive, há quem guarde e há quem gerencia tudo isso. Então começam a surgir estratificação social, começa a surgir a propriedade, mas com a estratificação social surge também a desigualdade social e, principalmente, o controle do Estado sobre a população através da distribuição desses bens, né? Então, as origens mais antigas aí da cerveja remontam tanto a essa civilização suméria, né? Mas é na civilização egípcia que a cerveja ganha, de fato, status de um produto de Estado, né? Há a lenda de Osíris, que diz que daí é que surge a cerveja, porque Osíris teria cozidos cevada em água e esquecido essa cocção ao ar livre, sobre o sol, lá um lugar quente, com as águas sagradas do Nilo, né? E aí, num determinado momento, Osíris volta e vê aquilo e bebe, e ao beber gosta muito e distribui isso para a humanidade. Mas o fato é que hoje há sítios arqueológicos de fábricas de cerveja. A escrita egípcia tinha 2 caracteres para definir o cervejeiro, que é esse que está aqui, da cerveja, né? E várias inscrições em túmulos, tumbas, pirâmides, apontam a produção de cerveja pelo povo egípcio e nos deixaram aí várias receitas e indicativos, né? Então, isso, para localizar no tempo, nós estamos falando aí desde a civilização suméria, lá de 8, 7 mil anos atrás, a civilização egípcia entre 4 mil, 3 mil anos atrás, né? Ao ponto também de inscrições apontam que o ato do consumo de cerveja era feito em ânforas, né, com espécie de juncos, e isso era consumido em cerimônias, em rituais sociais. Mas também no Egito Antigo havia o pagamento de trabalhadores por volumes de cerveja. Então, e a estratificação social, a importância daquele trabalhador numa determinada tarefa, lhe dava o direito de menos cerveja ou mais cerveja, dependendo da sua importância naquela tarefa de trabalho ali. Então, hoje, em alguns museus aí, vejam que é a mesma inscrição aqui atrás, se pode experimentar essa sensação que os egípcios tinham. Obviamente, nós estamos falando aí de uma cerveja mais produzida simplesmente com a fervura de cevada, muitas vezes maltada, às vezes nem tão maltada assim, não é esse malte que nós conhecemos hoje, que é germinado, né? Embora a germinação, esses povos antigos tenham percebido que a germinação do grão o deixava mais doce, né? E aí a gente sabe que isso se dá por conta de enzimas e liberação de enzimas, etc. Bom, o que nós vemos aqui são as tábuas de Gilgamesh, que é considerado o primeiro livro da história, né? Então, num determinado momento, nessa história aqui, há uma descrição de uma construção de uma arca numa espécie de uma grande enchente. Vejam que a construção da arca e a enchente está presente não só nas tábuas de Gilgamesh, como também no Velho Testamento da Bíblia, né? E nessas tábuas é descrito que vinho e cerveja eram usados diariamente, eram distribuídos, né, como se fossem águas dos rios, etc. Então, vejam que há registros escritos bem antigos, né, em relação a isso. Um outro
uma espécie de livro, mas não dá para chamar como livro, porque não tem formato, é o Código de Hammurabi, que é esse monolito aqui feito em pedra, né? Ele tem várias seções, e uma delas é o que regulamenta as tavernas, os taberneiros e etc. Né? As várias leis que constam aqui escritas nesse monolito fala do afogamento do cervejeiro caso ele produzisse uma bebida muito ruim. O afogamento na sua própria bebida. Então, o código de Hammurabi é aquele regulamento que institui o famoso olho por olho, dente por dente. Né? E o código é possível ser visitado e visto no Museu do Louvre, em Paris, e essa peça aqui é justamente a foto do pedaço do Código de Hammurabi que se encontra lá no Louvre. Né? Bom, a produção de cerveja ela se deve muito ao domínio de alguns cereais. Né? E todos eles aí acabam tendo importância na produção de cerveja, principalmente a cevada, o próprio trigo, né? O arroz também é possível, e o milho aqui na América do Sul, né? E a cerveja. São os 6 principais grupos de grãos que se tem origem ou se tem notícia quando do surgimento da agricultura. Né? Então, os egípcios provavelmente levaram, através de navegação, a produção de cerveja para a Grécia Antiga, da Grécia para Roma. Né? Os romanos não eram grandes, assim como os gregos, grandes consumidores ou muito apreciadores de cerveja, eram mais de vinho, a cerveja mais era consumida pelas classes mais desfavorecidas da população. Mas o fato é que o Império Romano no auge, né, ele tinha essa capacidade de poder, porque era praticamente o mundo era composto do Império Romano, de buscar nas várias culturas, né, técnicas de produção de cerveja. Mas há um relato de um imperador, de um historiador romano, perdão, chamado Tácito, em que ele diz que os germânicos, né, que eram considerados um povo bárbaro, já estavam fermentando uma bebida de cevada ou trigo quando entraram em contato com Roma. Então, e também há relatos nas Ilhas Britânicas de que os celtas já tinham também dominado um processo de fermentação independente. Há também relatos de povos subsaarianos, inclusive tão antigos quanto os sumérios, na produção de cerveja. Então, como eu falei no início, o consumo de bebidas, né, capazes de alterar o estado de consciência, muito provavelmente possam ter surgido independentemente, assim como a agricultura, né, na China, na América do Sul, na América Central, na própria Europa. Afinal, o sapiens pode ter desenvolvido independentemente de região. Então, assim, não é algo que surge num ponto e desse ponto se espalha. Né? E hoje a gente tem a mistura de todas essas culturas. Né? Então, com a queda do Império Romano, do Império Otomano e o surgimento então da Idade Média, nós vemos um outro tipo de configuração a respeito da cerveja. Né? Principalmente porque na Idade Média aí a Igreja Católica já estava no centro da vida das pessoas. Então, falando de idade, quando se fala de Idade Média, obviamente se fala de
de Europa, né? E aí vamos falar um pouco sobre essa história mais ocidental da cerveja, porque hoje a cerveja originária dessa época, desse tipo de fabricação, é que a cerveja mais produzida e mais consumida no mundo todo nos dias de hoje. Mas o que é interessante comentar aqui é que o papel da igreja na produção da cerveja e na origem da cerveja moderna, da cerveja lupulada, né? Então, na Idade Média, a igreja era o centro da vida das pessoas, né? Havia essa dependência da igreja. E os mosteiros, que eram locais onde viviam os monges, mas também viviam noviças, noviços, né? Eram locais, vamos dizer assim, pontos de atração e de nascimento, de crescimento de várias cidades, né? Por conta desse domínio, né, religioso, os mosteiros eles não eram apenas unidades religiosas. O poder da igreja, né, os mosteiros normalmente detinham a propriedade das terras ao redor desses mosteiros. E isso era utilizado, essas terras, para a produção de alimentos, né? Domesticação de animais, né? E daí que nos mosteiros nós temos o surgimento de várias variedades de queijos, de vinhos, né? E de cervejas, assim como também de pães. E o que é interessante é que nessa época os monges não consideravam a cerveja alimento. Então, quando eles faziam jejum, nós vamos ver depois que eles podiam consumir, estava permitido pela igreja que no jejum os monges poderiam beber chocolate quente, né, o chocolate líquido, como ele foi introduzido na Europa a partir da chegada de Colombo no México, e também da cerveja. Então eu vejo que os monges eram bem espertos, é fácil fazer jejum à base de chocolate e cerveja, né? Mas os mosteiros não eram só locais de produção de alimentos, né? Eram também muitas vezes utilizados como pousadas que serviam refeições, e isso era uma fonte financeira e de recurso financeiro e de poder. Mas o fato nos mosteiros ter cerveja, etc., isso atraía para os mosteiros algumas cerimônias, né? E aí nós vemos aí a realização de festivais, de casamentos, né? Porque tudo isso era lubrificado com cerveja. Então a população procurava os locais, e aí é interessante porque nós temos hoje várias cerimônias, né, que são realizadas em igrejas, né, mas que a origem está nessa época aí, muito provavelmente por conta da distribuição de cerveja pelos monges, né? E também é muito provável que foram os monges, né, os pioneiros aí na utilização de lúpulo. E aqui tem um paradoxo, porque por muito tempo o lúpulo foi considerado afrodisíaco, o que, por algum jeito, a igreja era meio que contrária à utilização, porque poderia estimular aí relações sexuais, etc., fora da procriação, né? O que, em tese, seria contrário aos ditames da igreja católica, né? Então, os monges conheciam muito sobre ervas medicinais, né? Detinham isso, e muito provavelmente foram um dos responsáveis pelo uso do lúpulo na cerveja, né? Então há alguns registros aí na região de Flandres, e onde hoje onde hoje é a Bélgica e a Alemanha, registros nos livros dos mosteiros, e isso sobreviveu até as datas de hoje, né? De uma grande produção de lúpulo, o que é improvável, né, que esse lúpulo tenha sido usado como alimento, né? O lúpulo era às vezes ingerido como salada, esses botões aqui da flor. Então, essa grande quantidade de lúpulo registrada nos livros dá conta de que os agricultores que arrendavam as terras
da igreja, dos mosteiros, pagavam aos monges com a sua produção agrícola de lúpulo. E esse lúpulo, então, era usado nas cervejas. Né? O lúpulo, isso tudo porque assim, ó, várias ervas já eram adicionadas ao longo da história na alteração do gosto da cerveja, mas principalmente para tentar manter a vida útil da cerveja. E o lúpulo se mostrou muito eficaz nessa questão, porque o lúpulo tem algumas substâncias químicas, duas delas que são as principais, é o mirceno e o lupuleno, né, ou humuleno, perdão, né, e essas substâncias elas acabam inibindo o crescimento de bactérias indesejáveis na produção da cerveja, embora essas bactérias não sejam nocivas ao homem, mas são nocivas ao sabor e à qualidade da cerveja. Então, o lúpulo veio muito em relação a isso. E aí nós estamos falando, ó, século VIII, né? ano 700. Então, a partir daí surge a cerveja moderna. Né? Bom, o interessante é que nós temos aqui São Luís. O São Luís era o rei da França, Luís IX, né, que reinou, né, nesse período aqui, estamos falando em século XIII, né, e ele promulga um dos estatutos dos cervejeiros. Então é interessante porque num determinado momento começa a haver uma espécie de regulação de como a cerveja deveria ser produzida, né? E a cerveja, nós temos que olhar para ela nesse ponto, tá? Embora os monges não considerassem alimento e poderiam consumir no jejum, mas ela tinha sim uma importância nutricional. Nós sabemos que os cereais, que nós comentamos ali anteriormente, possuem aí entre 8% até perto de 20% de proteína, dependendo da variedade, dependendo, né, vamos falar 8% o arroz e tal, e até chegando a teores proteicos mais altos. Então, a essa cerveja era adicionado às vezes pastas, né, vamos chamar assim, mingaus, né, de outros grãos para implementar o valor nutricional. Obviamente que nessa época aí ninguém percebia muito isso, mas não tinha noção do valor nutricional, mas tinha noção de uma dieta de saciar a fome. Né? Então se utilizavam misturas de grãos, aí, como ervilhas, lentilhas, a própria aveia, como um aditivo aí para melhorar as questões de valor nutricional. Com o avanço da Idade Média, e quando nós chegamos perto do final da Idade Média, começa a haver uma migração da produção de cerveja para a população em geral. Então, taverneiros começam a se proliferarem, né, estabelecimentos comerciais em rotas de comércio ao longo da Europa, e aí esses taverneiros normalmente também eram os cervejeiros. E é interessante notar aí que a cerveja nessa época, quem supervisionava a produção de cerveja eram as mulheres. As mulheres eram muito envolvidas no negócio. Né? E a água era de vital importância. E aí é interessante porque essas tavernas buscavam se situar ao longo de rios. Né? E com isso nós temos surge um aumento dessas rotas comerciais. Mas a partir do momento em que a produção de cerveja sai da mão da igreja, o Estado começa a se interessar por essa produção, tanto pela cobrança de impostos, como também pela regulação. Ao ponto, o que culmina, né, com a famosa Lei da Pureza, o Édito de Pureza, publicado pelo
pelo rei William, ou Guilherme, né, da Baviera, em 1516, que fala lá de que a cerveja só poderia ser produzida, né, pelos ingredientes água, lúpulo, malte e levedura, né? Mas o que a gente também percebe é que essa regulação, né, começa a cerveja a ter um certo padrão de identidade, de qualidade, né? Aqui uma coisa interessante é que é um bispo belga, né, uma região entre a Bélgica e a França, no final do século XV, 1400 e tanto, ele se torna o padroeiro dos cervejeiros por uma relação. Uma questão bem pitoresca aqui. Havia na época uma epidemia de cólera. E o Santo Arnulfo, ele percebeu que quem consumia água ficava doente, mas aquelas pessoas que só consumiam cerveja, ou seja, tinham um poder aquisitivo para, em determinado momento, só consumir cerveja e não água, né? Então a gente vê aí a importância da cerveja como um elemento de hidratação, e aí ele faz o seguinte, ele tenta pregar para as pessoas não tomarem a água, mas ninguém acreditava muito naquilo, então ele resolveu usar de um artifício do seu poder de membro do clero. Ele pega o seu báculo, que é esse bastão aqui, e abençoa, beatifica alguns barris de cerveja e dizem, olha, quem a partir de agora, por esse meu ato, quem consumir desses barris não terá cólera. E aí o Santo Arnulfo então consegue controlar a epidemia de cólera lá no século XV e fica então conhecido hoje como o padroeiro dos cervejeiros, né? Viva o Santo Arnulfo aí. Bom, então se conclui aí a Revolução da Cerveja quando ela está associada ao lúpulo, né? Obviamente nós temos a cevada se torna o principal grão, mas nós vemos aí vários tipos de cerveja ao longo dos séculos sendo produzidas, como na própria Alemanha, nós temos cerveja de trigo, de malte de trigo, né, a Weizenbier, começam a surgir algumas variedades de cervejas, como as Porters e as Stouts, são cervejas mais amargas, mais escuras, né? Assim como também as cervejas Pilsen, né, surgem a partir dessa época aí. Interessante que na Inglaterra o lúpulo ele demora a ser introduzido, mas a partir de 1700 há uma legislação que aceita a utilização do lúpulo, né? E aí a partir do descobrimento do Novo Mundo, por Colombo em 1492, né, a cerveja também chega aqui ao continente americano, essa cerveja europeia. Mas o que é interessante é que os espanhóis e portugueses, quando aqui chegaram, se depararam com bebidas muito parecidas com as cervejas que eles conheciam, né? Utilizadas pelas populações que aqui estavam, né? Então, quando chegam na região andina, a sociedade andina já utilizava o milho para a produção de bebidas fermentadas, com uma semelhança muito parecida com a cerveja europeia. E os incas chamavam de xixa, né? Então hoje nós temos aí no século XXI xixa engarrafada, tem mais ou menos essa aparência aqui, e essa denominação xixa passa a ter uma denominação de vários produtos produzidos não só de milho, mas também de mandioca e de amendoim. O que é interessante é que na ausência do lúpulo e na ausência talvez de processos fermentativos diferentes, né, as populações elas tinham
o costume, tem o costume até hoje, das populações indígenas principalmente, de mascar um bolo de milho, ou de mandioca, ou de amendoim, para produção de enzimas capazes de quebrar o amido e facilitar o trabalho da levedura no processo de fermentação, né? Então, isso era utilizado tanto pelos incas, mas aqui no Brasil também. Aqui no Brasil nós temos dois produtos aí, chamados de caxiri e o cauim, né, produzidos a partir de mandioca, a semelhança do que é feito com a xixa, né? É interessante que nos povos indígenas brasileiros isso também é um papel da mulher. Os homens não poderiam participar disso, porque o toque masculino faria a bebida aí perder os seus poderes premonitórios, né? Então, quando se fala nisso, se percebe que o caxiri, o cauim, né, eram e são utilizados em festas, em comemoração de nascimento, cerimônias mágicas, né? E, e, e não beber não era uma opção aqui, já que isso poderia trazer coisas ruins para a tribo, né? Então vejam que na nossa cultura indígena também temos produtos fermentados produzidos a partir aí da mandioca, né? Então nós ficamos aqui com a história da cerveja. Importante salientar aqui é que foi quando a cerveja as bebidas alcoólicas deixaram de ter essa conotação cerimonial, né, e elas saem do público e vêm para o privado, é que começam a surgir os problemas, né, com o consumo excessivo de álcool, né, o que é bem nocivo ao ser humano, tanto do ponto de vista físico, quanto do ponto de vista de saúde mental, como também social. Então, hoje é sexta-feira, né, se forem consumir cerveja, façam com parcimônia. Muito obrigado.